O episódio de hoje é aquele das famílias que se revoltaram porque achavam que o conteúdo estava difícil demais para a faixa etária dos filhos. Eu sou a Thaís Bento. E eu sou Roberta Bento. Nós somos mãe e filha, educadoras, especialistas na relação família-escola e fundadoras do SOS Educação. E você está ouvindo o podcast SOS Gestor Escolar. Porque todos nós que trabalhamos na educação, podemos um dia até morrer de susto, mas de tédio não tem o mínimo perigo. E por isso a minha pergunta, Thaís, qual é o episódio de susto de hoje? Lembrando que todos os episódios que a gente compartilha aqui com vocês são episódios reais que aconteceram em alguma escola pelo Brasil. E são situações reais. Né? São situações reais que a gente transforma em episódios. E a gente faz questão de manter anônimos o nome da escola e da gestora. Então vamos para o episódio de susto de hoje. Uma situação que começou como uma pequena onda de pais preocupados em ajudar os filhos com os estudos em casa, mas que não conseguiam entender o material dos alunos. Isso levou algumas famílias a concluir que a escola estava prejudicando o aprendizado dos alunos e que faltava suporte, já que os estudantes ficavam totalmente perdidos na hora da lição de casa, sinalizando para os pais que dentro da sala de aula o aprendizado também não estava acontecendo. Sinalizando não, né? Levando os pais a concluir que isso pode ser sinal de muitas outras coisas, mas em geral, quando o filho diz para a mãe ou para o pai que não consegue fazer a lição, porque não anotou, porque não deu tempo, porque esqueceu, porque estava muito difícil, a primeira coisa que vem na cabeça do pai e da mãe é: coitado do meu filho, a professora deixou ele de lado. Ao invés de pensar, será que esse não é um truque para fugir da lição de escola? Ou será que na hora que a professora passou a lição ele não estava prestando atenção? A gente recebe isso muito lá no Instagram do SOS Educação, as famílias falando: mas a professora escreve a lição na lousa e apaga muito rápido e meu filho não consegue copiar a tempo. Né? E no fim, muitas vezes, né, na maioria dos casos, a gente fala para os pais irem investigar e pararem de ter esse primeiro pressuposto de que a professora que fez algo para prejudicar o filho deles. É como se fosse algo intencional que a professora está fazendo. Então, como sempre, a nossa recomendação é: vai falar com a escola. Mas vamos ver o que aconteceu. Ainda está muito pacífica essa história, porque isso a gente vê todo dia. Achar que a lição está difícil. Começamos a receber demandas diárias por respostas de pais que diziam estar estudando no YouTube para ajudar os filhos na lição de casa. Em sala de aula, tudo seguia tranquilo. Os professores relatavam que os alunos estavam aprendendo e que não havia em sala de aula nenhum problema que justificasse ou explicasse tamanha preocupação dos pais. Até que, na semana que antecedia as provas, começamos a receber recados de diversas famílias avisando que o filho não faria as provas, pois os pais não sentiam que eles estavam preparados. E eu percebi naquele momento que precisava tomar uma providência. Bom, é mais um caso em que qualquer sinal de fumaça precisa ser um símbolo de que tem alguma coisa acontecendo e que, se a gente não resolver enquanto é um pequeno sinal de fumaça, depois nós vamos ter que lidar com uma nuvem gigantesca e que vai dar muito mais trabalho. Mas até entendo também que a escola ouvia os pais e não, mas está tudo bem. E ela foi conferir, pelo que eu entendi, a diretora foi conferir com a professora e ela estava tudo bem, né? Sim. Tá. Eu acho que antes de falar o que eu estou pensando, que nós estamos pensando aqui, é melhor a gente ouvir nossa convidada. O que você acha? Sim, também acho. Porque eu suspeito que vai vir mais um. Já passei por isso na minha escola. Vamos ver. Também acho. Então, nós vamos aqui para a nossa tela digital interativa da LG para receber a nossa convidada. Essa tela interativa com resolução 4K, com vários recursos que a gente acha que ajudam muito no dia a dia da sala de aula. Tanto a questão da resolução, de dar para o aluno enxergar nitidamente de qualquer ponto da sala que ele tiver, quanto a questão do toque preciso, que dá para fazer com mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Aliás, muito mais de uma, né? São 20. Até 20. E por que isso é interessante? Porque é a tecnologia que mantém a possibilidade de interação entre os alunos e
dos alunos para com a turma e para com o professor. Então, é esse o tipo de recurso que a gente está querendo dizer quando a gente fala que minimizar ou ter políticas de restrição do celular da escola não significa tirar tecnologia. Pelo contrário, a escola precisa inserir tecnologias que vão acrescentar no processo de ensino-aprendizagem. E nós vamos receber aqui hoje a Ivana Ramos, diretora pedagógica do Centro Educacional Zig Zag de Itajaí, Santa Catarina. Vamos ver o que ela faria nessa situação. Diante do caso, existem algumas premissas que precisamos esclarecer. Nós, do Centro Educacional Zig Zag, compreendemos que é muito importante construir uma relação de parceria baseada em 2 elementos, o diálogo e a confiança. Para isso, compreendemos que é necessário estabelecer canais onde uma comunicação clara, plena, respeitosa esteja presente. Logo quando as famílias vêm conhecer a escola, apresentamos nosso projeto político-pedagógico, que embasa nossas ações e informa as famílias sobre os nossos valores, como vemos as questões de ensino, aprendizagem, avaliação, quais instrumentos utilizamos e como organizamos nossos tempos e nossos espaços. Entendemos que é importante deixar claro para a família qual o seu papel, qual o papel da escola e qual o papel do aluno. Neste caso, parece-me que os papéis estão invertidos, estão um pouco confusos. Sugerimos que seja feita uma conversa com os professores para entender o seu olhar sobre este processo avaliativo e como eles estão vendo o desempenho da turma. Quais são os resultados dos relatórios, das provas, dos trabalhos, dos instrumentos que eles fizeram a opção de utilizar para avaliação. Sugerimos também uma conversa com os alunos. Quais são as suas dificuldades? O que está dificultando os momentos de estudo em casa? O que está dificultando a realização das tarefas escolares? Talvez trabalhar algumas técnicas de estudo, talvez organizar um planner com tempos, espaços para eles se organizar. E no final, conversar com a família. É possível refazer essa parceria, né? Construir novamente esse canal de comunicação com ela. Para que, neste momento, esclarecer qual é o papel da família, da escola e do aluno. Informar a família que a avaliação, que a prova, que esse instrumento escolhido pela escola, ele tem a função de informar a família e ao aluno sobre a sua aprendizagem e informar ao professor sobre as suas escolhas metodológicas para ensinar. E não há nenhum problema em ter que refazer alguns instrumentos diante de um resultado insatisfatório da turma. A avaliação, ela sempre tem que estar a serviço da aprendizagem, senão não há por que existir. Penso que desta forma a escola reafirma o seu compromisso em educar, em ensinar, e a família vai sentir-se segura com a sua escolha. Espero ter contribuído com algumas reflexões sobre este caso e agradeço a Roberta e a Thaís pela oportunidade de participar do SOS Gestão Escolar. Até breve! Obrigada, Ivana. Obrigada, querida. Saudade de Itajaí. Nos meus tempos de professora e gestora escolar em Santa Catarina, Itajaí era uma das cidades em que eu coordenava uma unidade da rede que eu trabalhava. Não sabia disso. Pois é, você era pequenininha, ficava em Florianópolis e eu ia lá para Itajaí fazer formação de professora, acompanhamento. Então deu uma saudadinha, porque esse sotaque é muito legal, porque não é igual. Eu ia falar, o de eu estava Florianópolis. pensando isso. Será que ela trabalha em Itajaí, mas no fim não é? Não, mas ela tem eu não o vi sotaque. Mas não é que não é igual de Florianópolis. Foi de Florianópolis que você, na época, pegou bem, né? Esse de Itajaí não é igual. E eu acho que e ela é onde falou tem o duas porto, coisas. um dos grandes portos do Brasil é em Itajaí. Então vamos lá. Eu acho que ela falou duas coisas, dois pontos muito importantes. Um, o das regras da escola, então quando está apresentando para os pais, de relembrar isso, por exemplo, fazer a prova não é uma opção.
E outro que foi o principal, acho, essa questão da conscientização do que é papel de cada um, né? Concorda? Eu concordo, até é uma das nossas lutas, né? De conseguir as famílias, ajudar as famílias a entenderem qual é o papel do filho enquanto exercendo a sua profissão de aluno. Mas só que muitas vezes, no contexto em que as famílias vivem hoje, nessa tentativa louca de não deixar o filho sofrer nenhuma pressão ou parecer que ele vai, porque não entendeu, ele vai achar que ele não consegue. Aí o que acontece é que os pais acabam tentando assumir pelos filhos o que é papel dos filhos. E pelo professor também, o que é papel do professor, né? Sim, principalmente isso, né? Nós temos vários casos, né, de famílias que falam pra gente que foram estudar no YouTube várias aulas para poder ensinar o filho o conteúdo e depois ficaram chateados porque o filho voltou da escola falando, não é assim que a professora ensina. Principalmente se a gente pegar o caso das 4 operações matemáticas, que tem toda uma nova estratégia, ou assuntos que não seriam abordados daquele jeito pelo professor. Então, assim, é uma fala que a gente precisa fazer diretamente para as famílias. Acho que a gente pode deixar essa estratégia para a escola, essa dica de que precisa, sim, falar para a família que o pai, a mãe, o avô, a avó, eles não precisam assumir o papel da professora. Que quando o filho tiver alguma dúvida, não souber fazer alguma atividade, que tem alguns passos que ele pode seguir. E o último ponto dessa série de passos é levar de volta para a professora e dizer, isso aqui eu não entendi, não consegui fazer. E antes disso, o que vem? Pesquisar no próprio material, entrar em contato com um colega para ver como foi que ele fez. O próprio filho, né? Não a mãe no grupo de WhatsApp das mães e pais da turma. Deixar para o próprio filho essa responsabilidade não anotou a tarefa? Então pergunta para o amigo, não entendeu o conteúdo? Pergunta para alguém que você conhece. E também essa família pode e deve, inclusive, na escola, fazer essa pergunta. Quando meu filho estiver com muita dúvida, eu perceber que no material dele não tem onde ele consultar, onde é que tem esse conteúdo para ele ver? E deixa a escola te dar a resposta, porque a resposta dela vai ser coordenada com a proposta pedagógica que essa escola tem. Eu lembro de uma escola em que nós fizemos consultoria, que a proposta era não ter material didático que os alunos levassem para casa no final do infantil e nos anos iniciais do Fundamental 1. E aí dava um desespero, uma insegurança muito grande nas famílias. Então, isso precisa ser conversado com a família. E aí, em relação ao ponto de culminância dessa história, que foi nos pais avisando que o filho não ia fazer prova porque ele não estava preparado, tem uma analogia que eu costumo fazer, principalmente com as famílias que são inseguras ou resistentes a deixar o filho lá tentar e depois da prova, né, analisar com a escola precisa um reforço para depois fazer prova novamente. Para as famílias que têm uma resistência muito grande, eu gosto de fazer a analogia do exame de sangue, que é o seguinte: quando um médico pede um exame de sangue para o filho dessa família, será que essa família fica pensando assim, não, eu não vou levar meu filho essa semana, porque eu sei que ele não está bem, e isso vai aparecer no exame de sangue, eu não quero, eu vou esperar ele ficar bem, e depois eu levo? Ou será que algum dia, algum pai ou mãe pensou, eu vou tirar o meu sangue e mandar para o laboratório, como se fosse do meu filho, porque ele não está bem, eu vou mandar o meu que eu estou bem. Eu tenho certeza, e tenho a confirmação das famílias que falam isso para a gente, que isso é uma coisa que não passa pela cabeça. Por quê? Porque tudo o que os pais querem é que o médico tenha a situação real do filho, do que está acontecendo lá por dentro, para que ele possa medicar ou encaminhar adequadamente aquela criança. E a gente precisa que as famílias comecem a olhar para as avaliações dessa mesma maneira. Porque o que é o objetivo da avaliação? A professora ter informação específica de cada aluno, onde estão os pontos que já foram dominados, onde estão os pontos que esse aluno está no processo de dominar, mas que ele precisa de mais prática,
E onde estão os pontos em que esse aluno ainda tem dificuldade porque não entendeu. E quando o aluno faz uma atividade, uma avaliação, a professora tem um registro que permite a ela olhar onde está ali a dificuldade daquele aluno. Então, é muito valioso se você, na sua escola, compartilhar essa analogia com a família, que ajuda a quebrar um pouco isso do não quero que meu filho faça a prova se ele for tirar nota baixa, ele não está pronto. E sem contar que tem essa dissonância aí, porque a professora, segundo Fala ela, que eles estão aprendendo. que eles estão né? aprendendo, mas essa analogia ajuda bastante. Eu acho que a analogia e também evidências para as famílias disso que a professora está falando, né? Então, para não ser só a fala da professora, o que tem ali de evidências do que os alunos estão fazendo para mostrar para essas famílias mais inseguras de que eles estão aprendendo. Então, mas aí tem um ponto, Thaís, que é assim, eu sei porque eu já passei por isso. Eu já caí nessa inocência de eu vou mostrar aqui, e quando a gente mostra, se a gente não tiver feito uma preparação com a família, o mesmo material que para nós, como professoras, como profissionais de educação, seria a prova de que o aluno está conseguindo caminhar e está indo bem, Para a família não é. é a prova de que ele não está conseguindo. Mas como assim? O meu sobrinho, o meu afilhado, que tem a mesma idade da minha filha, já está fazendo letra cursiva, já está fazendo equação, já está na tabuada do 9. Então, muitas vezes, essa evidência precisa vir com uma conversa anterior, de assim, em que ponto estamos, qual é o objetivo nessa faixa etária e na série que seu filho está, e para onde caminharemos a partir daqui. Se não vira uma prova, aquela que será usada contra você, no sentido de ser usada contra a escola. E eu acho que então fica essa analogia, que é muito legal para a escola passar para as famílias, e também compartilhar com as famílias informação de qualidade sobre o que é papel da família e o que é papel da escola, porque às vezes é na melhor das intenções que os pais acabam fazendo isso, de pesquisar no YouTube a matéria para o pai explicar para o filho. E aí, ao fazer isso, esse pai ou essa mãe gasta todo o tempo, a energia que ele teria para apoiar o filho nos estudos, fazendo uma coisa que o professor deveria fazer e deixa de fazer o que só o pai ou a mãe poderia fazer, que é ajustar a rotina em casa, garantir que esse filho faça atividade, garantir que ele tenha uma rotina que favoreça o bom relacionamento dele com o aprendizado. E às vezes o fiozinho de equilíbrio de saúde mental que sobrou para essa mãe, para esse pai, eles vão gastar lá no YouTube procurando uma aula. Porque, gente, é muito desesperador, né? Quando a gente está cansado, esgotado, mesmo que a gente vá procurar um filme para assistir, chega uma hora, dá um desespero, porque nós vivemos a era do excesso de opções. E aí, ao não saber se eu escolhi a melhor aula, será que aquilo vai resolver? Será que eu posso acreditar nessa pessoa? O restinho que tinha ali de paciência, de energia para essa mãe ou para esse pai usar, sendo mãe ou pai dentro de casa, vai nesse processo de procurar a aula. Então, isso é muito complicado e a tendência é que a família se vire para a escola mesmo, porque nesse caso faz sentido até, porque o parceiro nesse aspecto é a escola, então é com a escola que a família tem que conversar. E aí entra um ponto que eu acho importante, que a gente até falou isso em alguns episódios, que a escola, conhecendo o perfil das famílias, que ela ofereça para as famílias que têm um perfil mais de tomar conta de tudo, que antes era o pai ou mãe helicóptero e hoje virou pai ou mãe retroescavadeira, que acha que ele tem que chegar juntando tudo ali, senão o filho dele não vai dar conta. Essa família precisa de uma manifestação da escola antes que isso aconteça. Antes que o filho fala, não tem onde procurar, eu não faço ideia, já mostra para esse pai, para essa mãe, onde tem os recursos, ou já antecede, olha, pode ser que seu filho fale, que não tem, que não está conseguindo encontrar, aí você vai falar para ele que quando ele voltar para a escola a gente vai ver, mas hoje nós já sabemos que existem materiais, recursos, empresas que estão ajudando muito nesse processo, certo? Sim, inclusive com inteligência artificial, né? Nós temos hoje aqui uma convidada para contar um pouquinho para a gente sobre isso, que é a Fernanda da EduInfo. E a gente já falou aqui em alguns episódios o quanto que o uso da inteligência artificial na educação
ele traz vantagens quando a gente consegue colocá-la na prática para melhorar a personalização no ensino, a possibilidade do professor conseguir ter alunos em pontos diferentes do conteúdo e ter os dados de que lugar cada aluno está e para onde cada um precisa ir. E aí a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso com a Fernanda da EduInfo. Fernanda, bem-vinda ao SS Gestor Escolar. Olá, querida. Seja Olá. muito bem-vinda, porque a EduInfo é muito necessária para ajudar o gestor escolar a dar conta de tantos desafios. E mora no nosso coração a EduInfo desde sempre, né, mãe? Pois é. Só vou colocar aqui o videozinho da EduInfo. Tá, você vai colocar um vídeo e a Fernanda vai contar um pouquinho pra gente sobre... Nem introduzir, na verdade, Fernanda, vou deixar você contar. O que você veio contar Vou pra contar para gente? vocês hoje sobre uma das ferramentas do Google for Education, que é o Workspace Plus, né? E vem bem de encontro com o que as meninas estão falando aqui, que é a otimização do tempo do professor em sala de aula, nas atividades com os alunos, né? Então existe uma das ferramentas que é o Classroom, onde o professor consegue colocar as atividades lá, o pai consegue acompanhar, consegue ver os boletins, acompanhar o desenvolvimento do seu filho, né? Em que pé está, se fez a lição, se não fez a lição. Então vai bem de encontro com o que vocês estão comentando aqui, com esse susto. Então o pai escola. pode, de casa, acessar e acompanhar como esse aluno está Ele caminhando. vai receber um relatório, né? Ah, que O legal. professor disponibiliza um relatório e aí ele vai ter acesso às informações em cima da plataforma. Tá. Então, por exemplo, nesse caso que o professor estava falando, os alunos estão aprendendo, eles estão fazendo, os pais teriam recebido isso, Sim. e daí a visão do pai é muito além do que o filho mostra lá em casa na hora da lição de casa, né? Tem mais Sim, recursos nesse? Tem uma infinidade Poderíamos de passar o recursos. restinho do ano aqui, né? Chama Com certeza. Google Workspace for Education Plus? Essa é a versão Plus, Tá. né, que tem aí diversos plugins que você pode adicionar também a versão para facilitar o professor na hora de criar as atividades para os alunos. Existe até uma especulação se existe como iniciar os pequenininhos com a tecnologia, e existe uma série de exercícios que o professor pode colocar, que os pequenos podem atuar em tablets, em Chromebooks e etc. né? Aí nós já vimos até isso. A Nós gente já já viu. vimos. E o que eu achei muito legal era desses exercícios, eles irem se adequando para os erros e acertos que cada aluno ia fazendo. Isso é muito legal. E né? a série de exercícios é uma ferramenta também que só está disponível no Teaching and Learning no Workspace Plus. Que daí se o aluno erra, por exemplo, uma conta de matemática, Sim. ele já vai entender, o sistema já vai entendendo, ele está com dificuldade aqui. Existe uma inteligência artificial que já vai ajudar aquele aluno na correção, né? E também tem acesso aos vídeos, onde pode acrescentar lá ao sistema de educação implementado na escola, pegar os vídeos direto da metodologia de ensino. Mas isso que a Fernanda falou é muito legal, que o aluno faz a atividade e a inteligência artificial já corrige ali na hora mesmo. Sim, porque muitas vezes o aluno está fazendo a tarefa de casa, né? E aí ele precisa do apoio, e aí a inteligência artificial é o link para tudo isso. Aí, que daí não precisaria do pai ali vendo, né, se está certo ou errado. E no caso do professor, que é uma coisa que o professor não conseguiria dar conta, né, de ver o ponto que cada aluno tá e indicar um vídeo para cada um. São muitas séries, muitas atividades a serem aplicadas. E tem um de leitura também, não tem? Tem um que é o Read Me Along, que vai ajudar a séries de alfabetização, né, onde o aluno vai aprender as palavras, aí vai ter o corretor de como se pronunciar melhor essas palavras e etc. E é para fluência na leitura, né? Ele é bem, Nossa, bem, eu achei bem muito interessante. legal de ver isso na prática. Quando a gente estava lá no IST, Sim, nos Estados Unidos, eles estavam mostrando, eu falei, nossa, é muito incrível, porque todo mundo fica falando, né, inteligência artificial, mas ver na prática é muito legal. Não, o que se divulga é só a dificuldade que existe hoje, no caso de alunos que pegam uma redação pronta, pedem para o aplicativo ali escrever por ele, mas pouco se mostra sobre ferramentas que vão ao encontro da necessidade do professor e dos desafios da escola. Esse Plus do Google também tem isso para... Tem um relatório de originalidade. Ia falar isso. Aí onde os professores podem até trabalhar essa questão de cidadania, de tecnologia nas crianças, né?
Não vai falar que aquilo é um plágio, que não pode, mas sim vai usar essa construção para ensinar. Para conscientizar. Para conscientizar, exatamente. Muito obrigada. Muito obrigada. E como faz para quem quiser saber mais sobre como ter esses recursos do Google na escola? É só falar com a gente lá na EduInfo. Lá na EduInfo, a gente coloca os links de contato da EduInfo na descrição desse episódio. Obrigada. Obrigada a você. Obrigada. Muito obrigada, prazer. É isso, né? Gente, tem esperança, tem jeito sim, tem É o jeito não sim. tentar também. Hoje em dia a gente tem recurso que pode ajudar, né? Professora, a família, apoiar a escola. Isso. E isso do Google é muito legal, tem muita coisa, né? E a questão do tempo também, porque tem uma frase que eu gosto muito de dizer, que é assim, aluno não tem botão de pausa. Então, mesmo no sistema totalmente molecular, eu falo, o sistema molecular para mim é o oposto do sistema digital, porque você manda um moleque lá buscar alguma coisa, fazer alguma coisa. Mesmo no sistema molecular, no sistema ainda não digitalizado... Analógico? No analógico. Os professores, eles, de alguma maneira, por isso que o professor está tão cansado, eles conseguem olhar em que ponto está cada aluno. Só que, quando ele chega em um aluno, ele professor, já avançou com o conteúdo, e esse aluno, muitas vezes, ele registrou a atividade que ele fez como se fosse correta. E até que aquilo seja corrigido, que o professor veja, foi assim que ele pensou, o tempo já passou. Então, quando você tem isso, que eu acho um dos recursos sensacionais da inteligência artificial, em tempo real, já ajudar esse aluno com a resposta correta. Eu acho dois, esse daí e o oposto disso, que é o aluno que está tendo facilidade na atividade, a inteligência artificial conseguir ir deixando a atividade mais difícil, para esse aluno não se desmotivar. Mais avançada, no nível mais avançado, para conseguir ir acompanhando e estimulando esse aluno a se sentir desafiado, né? O que também, eu vou falar uma coisa aqui, mas isso vai ficar, a Thaís vai falar, isso é um outro episódio, mas eu vou falar. Por exemplo, de uma questão que a gente recebe muito também, de situação em que um aluno tem altas habilidades, por exemplo, e que a família vem com a questão, é melhor... como fala, adiantar de série, acelerar. E muitas vezes, principalmente nos anos iniciais do fundamental, a gente fala assim, ai meu Deus, não vai ser bom, porque ele ainda é uma criança, ele precisa conviver com crianças. Tá, mas ele vai ficar entediado, esse conteúdo para ele já sabe faz tempo. Pois é, com recursos da tecnologia que já existem, é possível que esse aluno tenha todos os benefícios da convivência com crianças da mesma idade dele e no aprendizado ele deslanche até o ponto que ele... Inclusive, nós temos um episódio sobre isso, né? Se quem quiser saber mais, tem um episódio, nem vou procurar aqui o nome, mas tem se você buscar, sobre altas habilidades, né? E aí, vamos ouvir o que aconteceu no final dessa história? Vamos. Em relação às provas, mantivemos a regra: aluno que perde prova precisa fazer a segunda chamada na data e horário especificados pela escola, e com acompanhamento do profissional que estiver responsável naquele dia, sem contar com a presença do próprio professor da matéria ou da turma. Porque tem família que quer... Não, mas eu vi que ele não estava pronto, ele não fez a prova por isso, e eu quero que o professor dele que dê a prova. Mas não, a regra está estabelecida, é aquela regra. Como, de fato, o desempenho dos alunos de maneira geral caiu, resolvemos abrir horários no contraturno dos alunos para que eles pudessem estudar para as provas na escola, com o suporte de professores que estariam presentes na sala de estudos. E assim confirmamos que a pressão, junto com a insegurança dos pais, tinha grande parte na queda dos resultados dos alunos. Como próximo passo, encontramos um parceiro que trouxe diversos recursos disponíveis em uma plataforma digital, a qual os alunos podem acessar de casa, tanto no momento de estudo, quanto para buscar suporte quando há dúvidas em relação ao conteúdo que está sendo estudado. Conseguimos, assim, acalmar as famílias, mas ainda estamos longe do ponto almejado, em que os pais entendam a importância de acompanhar sem fazer pelo filho, estimulando a autonomia e responsabilidade. Tem um longo caminho para isso ainda, e eu sempre gosto de achar um ponto de puxar a responsabilidade para a gente, senão parece que a gente fica sem possibilidade de melhorar a situação, né? Então, o desempenho dos alunos caiu pela pressão e pela insegurança, e pela, digamos assim, pela a perda do timing
de conseguir deixar esses pais mais seguros. Entendeu? Porque senão parece assim, bom, a família fez pressão, deixou eles inseguros, todo mundo foi mal na prova. Não tinha o que a escola fazer. Eu não tinha nada que eu pudesse fazer. Tinha. Precisava ter uma ação que se antecipasse para que não chegasse nesse ponto. Esse é o seu superpoder aí, gestor escolar. Nós temos aqui, nesse episódio, um parceiro que é a Somos Educação e que tem uma franquia de escolas que pensa justamente nisso, na educação integral e integrada, que é a Start Anglo Bilingual School. Eles têm esse lema do estímulo necessário no tempo certo e o que fazer para corrigir a rota de cada aluno em cada momento da aprendizagem, com um plano de ação individualizado. Eu sou uma ex-aluna Anglo, e eu sou uma mãe de aluno Anglo, então, gente, e a sou Start, puro amor. Ela tem o Anglo como uma parte dela, né? Mas várias outras, uma mandala cheia de soluções, de apoio para o aluno, para a formação integral dele, tanto da parte do conteúdo quanto das outras partes, do socioemocional, do maker, de línguas, intercâmbio e várias outras possibilidades. Para saber mais, a gente vai colocar o @ do Instagram da Start. Aliás, gestor escolar, você que está ouvindo esse podcast, pode ser que a Start seja a sua próxima unidade, porque eles estão em plena expansão pelo Brasil, e entre em contato para saber se aí na sua cidade, na sua região, você poderia ser o gestor de uma escola Start. O Instagram é @StartAngloOficial. A gente vai colocar o link também na descrição do episódio. E nós temos um carinho também muito especial, além de tudo isso que a Té já falou, porque quando nós começamos a fazer palestras, lá em 10 anos atrás... 15, bem no começo. Nós fizemos palestra em todas as unidades do Tarcísio, que é o mentor, né, o fundador dessa possibilidade sensacional aí para as escolas de terem um sistema de ensino bem robusto e completo. Então, temos uma frase final para o episódio de hoje? Temos. Sabe que a gente tem falado muito do Jonathan Haidt por conta do livro Geração Ansiosa. Mas esse não é o primeiro livro dele. Aliás, eu já era muito fã e leitora dele. Enquanto você fala, eu vou só voltar nosso SOS Gestor Escolar aqui. E o Jonathan Haidt tem um livro que já está lançado em português há bastante tempo, inclusive, há algum tempo, que chama A Mente Moralista. Por que pessoas boas são segregadas por política e religião. E dentro desse livro ele traz muitas situações que fazem todo sentido para a gente puxar para a realidade de uma escola. E aí tem uma frase dele desse livro, que foi a que eu trouxe para hoje, que é o seguinte. É assim, o vidreiro sabe o que é vidreiro, minha filha querida? A pessoa que faz vidro, aquela que fica soprando. É que eu achei que era meio óbvio, daí eu achei que devia ser uma outra coisa. Então o vidreiro sabe. Enquanto está no calor do início, qualquer formato é possível. Uma vez endurecido, a única forma de mudar é quebrar. E o que isso tem a ver com o episódio de hoje? Tudo. Nossos alunos, esses filhos, crianças e adolescentes que estão ali na escola e que muitas vezes em casa ou correspondem à expectativa dos pais sofrendo para fazer a lição, dizendo que não conseguem, ou se veem pressionados, às vezes não, com medo de decepcionar, essas crianças e adolescentes precisam de uma troca de situações de rotina em casa, para que eles aprendam a se responsabilizar pelo processo de aprendizagem, não pelo processo de estudo. A aprendizagem é responsabilidade do aprendiz. Não tem como, por mais que eu ame a minha filha, eu não posso aprender por ela. E também não existe uma possibilidade de você desenvolver conhecimentos sem ter dedicação, determinação, sofrimento no sentido de abrir mão
de uma brincadeira, de um passeio, porque você não fez sua Persistência. lição ainda, persistência, determinação. Então, enquanto eles são novos, para a gente ensinar isso para eles é muito fácil, porque é como vidro quando ainda está quente, que a gente pode moldar no formato que for. Depois que eles chegam lá na adolescência, na juventude, só quebrando. E o que é esse quebrando? São os casos de ansiedade, depressão, baixíssima autoestima, que a gente encontra hoje nos universitários. Então, vamos aproveitar nós todos juntos e colocar essa analogia no dia a dia da escola e passar para as famílias também, porque é esse o nosso verdadeiro papel em relação às nossas crianças e adolescentes. Obrigada. E você que é gestor escolar pode mandar para a gente também algum caso de perrengue do dia a dia da sua escola. Pode mandar para a gente no @SOS Educação ou no @SOS Gestor Escolar. Obrigada aos nossos parceiros desse episódio, Start, Anglo, Somos Educação, LG Business Solution, EduInfo. E é 24/7, São José dos Campos, que nos veste belamente aqui. E você pode também compartilhar, curtir esse episódio, manda para mais gestores de escola e nos vemos no próximo episódio. Até lá!